a nossa cabeça, depois de ter mais tempo a pensar, começa a pensar muita coisa. E tive alguns problemas com uma certa gravidade, posso dizer assim. Mas eu não me quero alongar muito sobre isso. Quero só dizer que o Senhor é fiel e Ele está connosco. E diz aqui, no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Então eu não conheço, vocês estão aqui nesta manhã, conheço alguns, não sei o que se passa no vosso coração, na vossa vida. Só quero dizer, o Senhor está connosco. Não importa se é na alegria, se é na tristeza, se é na confusão da nossa mente, o Senhor quer estar lá para ajudar. Nós temos é que nos virar para Ele. Continuando, verso 4. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E que hoje também possa haver, quando ouvirmos a palavra do Senhor, possa haver também um coração rendido à vontade do Senhor e que essa rendição seja a cada dia da nossa vida. Verso 5. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora a seguida. Eu vou pedir ao grupo de apoio ao louvor que suba. Cantar os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Quem puder, vamos ficar de pé e vamos louvar e adorar o nosso Deus. Então, bom dia, irmãos. Vamos entoar alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Tinha pensado ler alguns versículos do Salmo 148, 10 capítulos à frente daquele que nós lemos. E, de certa forma, este Salmo também complementa o anterior, especificando, não é? Diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes. Louvai o sol, louvai-o as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus, as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. Mais à frente, louvai os reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade acima da terra e dos céus. Então toda a criação, toda a criatura de todos os povos e línguas, de todas as gerações, que possamos juntos louvar o nome do Senhor, porque só Ele é santo e digno de ser louvado. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro,
jornada que Jesus passou até à cruz e leva-nos a lembrar realmente aquilo que aconteceu e que nós nunca nos esqueçamos que realmente Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E então ia convidar os irmãos a tomarem atenção naquilo que nós vamos cantar agora, porque realmente é a palavra de Deus, é a palavra que nos leva realmente à cruz. E nunca nos esqueçamos que Ele venceu para sempre. E por isso nós podemos cantar que para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é adorado, porque Ele vive. E nós acabamos de cantar também isso, porque Ele vive, Ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, para o louvar, para o adorar, para engrandecer o seu grande nome. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Cessou seu respirar, o céu abandonou, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido.
próximo cântico vamos aproveitar para levantar a habitual oferta. E os irmãos não se sintam obrigados, se houver visitas também não se sintam na obrigação de contribuir. Levaste a minha cruz com tua morte, liberdade compraste. A ti a vida dou e cantarei tua bondade para sempre. Digno é teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é Senhor. Digno é teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é Senhor.
Então, ainda de pé, não vamos sentar ainda. Eu vou pedir a um irmão e a uma irmã que neste momento tenha, não é para pedir nada, é só agradecer e louvar o nome de Deus, só isso. Um irmão e uma irmã, livremente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Digno és, Senhor, de receber toda a honra e glória nesta manhã. Amém. Obrigado pelo teu amor por nós, revelado naquela cruz, Senhor, foi o máximo do teu amor. Obrigado, Senhor. Nós estamos gratos a ti, Senhor. Perdoa-nos que às vezes não vivemos como tu fosses digno das nossas vidas. É verdade, Senhor. Nos entregarmos a ti, consagrarmos a nossa vida e reconhecemos e caímos em nós e dizemos: sem ti nada somos, nada podemos fazer. Senhor, como igreja, perdoa-nos, ó Pai, e trabalha nos nossos corações, trabalha na tua igreja, traz despertamento aos Amém, nossos Senhor. corações, traz, Senhor, louvor genuíno daquilo que fizeste naquela cruz por nós. Não há mais outro caminho senão clamar que tu és digno, tu és a nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pela tua presença no meio da tua igreja, obrigado pelo teu Espírito que traz, nos ajuda a compreender este amor diante de ti, Pai. Amém, Senhor Jesus. Podemos sentar agora. Obrigado também ao grupo de apoio ao louvor, isto é dirigido nestes cânticos. Então sim, já ouço aí as criancinhas a se manifestarem. Então elas vão ter a lição lá em baixo, é para descerem. E penso que há jovens com propósitos, não é? E os jovens com propósitos também vão ter o seu culto também. Quem quiser há lugares aqui à frente, ok? Bom, eu gostaria de perguntar, normalmente, só quando me esqueço, isto com a idade vai falhando. Eu sei que, pelo menos esta semana, há uma irmã aqui no nosso meio, não sei se ela está cá, a nossa irmã Luísa Picoito, está por aí? Hoje não está, fez anos e ainda está a comemorar. Mais alguém fez o seu aniversário de segunda-feira até hoje? Olha, a Fátima, parabéns Fátima, o Tomé da Aloa e do Tiago, também fez o seu aniversário. Mais alguém? Estamos todos? Se calhar alguns não querem dizer, pensam que a gente vai lá comer bolo, mas não, podem dizer à vontade. Ok, então que o Senhor abençoe todos vocês e continuem firmes aí no caminho do Senhor, que é o mais importante das vossas vidas, a guiar a nossa vida a cada dia. E muitos parabéns. E parabéns ao Senhor, que é o autor da vida também. É Ele o nosso autor e consumador da fé e de todas as coisas. Ok, os anúncios já para o final. Vamos ter a palavra, mas antes de chamar ainda o pastor Jorge Viegas, não sei onde é que ele está. Ele estava ali. Está ali escondido. É para ler. Ainda irei fazer aqui uma leitura que ele me pediu para fazer. Isto é ficar sentado. Mas... Então vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e vamos ler dos versos 15 até ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 15 a 26. E diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e depois aqui está entre parênteses na minha Bíblia, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então Pedro levantou-se e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contato entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço de iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos muito porque tudo aquilo que já aconteceu neste culto, e agora abre os nossos ouvidos, os nossos corações para a Tua Palavra. Eu uso o pastor Jorge Viegas e fala às nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Força. A todos, muito bom dia. Eu pedi ao irmão para ler este texto, porque esta Bíblia tem a letra muito pequenina. E então, estou sujeito a enganar-me, e como tal, pedi ao irmão. Então, o que ouvimos deste texto, realmente vamos dar continuidade ao livro de Atos. No domingo passado iniciámos então este livro e hoje vamos completar o capítulo 1. E nesta leitura que pedi ao irmão para fazer, tem o tema que é: a liderança espiritual deve estar fundamentada nas Escrituras. Claramente que Pedro sempre o fez, focando sempre as Escrituras, e é isso que nesta manhã nós vamos sentir e ver. Então os 120 seguidores de Jesus, eles estavam em Jerusalém, a pedido do Senhor Jesus. Antes de subir ao céu, ele disse para não se ausentarem. E eles estavam então no cenáculo, numa casa, ali reunidos, esperando a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que era precisamente a descida do Espírito Santo. Naturalmente, destes 120 seguidores de Jesus, alguns estariam um bocadinho incomodados, ou não tinham percebido bem, e estavam sofrendo de alguma forma a morte do Mestre. E como tal se interrogavam como é que é possível, possivelmente se interrogavam, como é que é possível Judas, que andou 3 anos com o Mestre e viu, não tinha dúvidas
de que Jesus era Deus. Ele viu Jesus acalmar ventos e tempestades. Até houve um que disse: que homem é este, que até os mares e os ventos lhe obedecem. Judas viu Jesus ter poder sobre a doença, sobre os demónios de pessoas possessas. Judas viu que realmente Jesus tinha poder sobre a morte. E este homem não tinha dúvidas nenhumas de que realmente Jesus era Deus. Então se interrogavam. E por isso é que realmente Pedro, percebendo-se que havia entre eles algum que não tivesse percebido bem aquilo que o mestre tinha dito, então Pedro sentiu a necessidade de dizer umas palavras. E então diz no verso 15 assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão era de quase 120, e Pedro diz: varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Então, para todos perceberem, e aquele que tivesse alguma dúvida, é que a Escritura tinha que se cumprir, de que realmente isto iria acontecer. Convinha, e isto está no Salmo de Davi 69 e também no 109, esta profecia. No Salmo 49, 9, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, plenamente comia do meu pão, até esse me traiu. Portanto, estava profetizado em relação a esta situação. E é por isso é que o apóstolo Pedro disse ao povo: convinha que se cumprisse a Escritura. Portanto, era importante realmente ele dizer isto para o povo. A segurança de Pedro, podemos ver, está no citar das Escrituras. A segurança dele está aqui. E é isso que vamos ver também neste texto. Por isso o apóstolo Pedro e o que estava ali diz para o povo reunido esta expressão: fiquem a perceber, fiquem a entender que isto estava profetizado. Não vamos criar qualquer outra ideia sobre isso, porque estava profetizado e tinha que acontecer. Em Zacarias 11, 13, por exemplo, diz que o pagamento da traição foi de 30 moedas. 30 moedas de prata por um pastor chamado Jesus. E esse valor seria lançado no templo, como aconteceu, e, na verdade, Judas mais tarde quis devolver o dinheiro e ele foi lançado no templo. Ele próprio, Judas, diz lá em Mateus 27, pequei traindo o sangue inocente. Refere-se então a Jesus, e isto também estava profetizado. Então, este evento aconteceu com Judas após a sua morte. Então, estavam reunidos no cenáculo, em Jerusalém, a pedido do Senhor Jesus. O que quero aqui salientar, que me tocou, pronto, me tocou, é a obediência. A obediência rigorosa como eles estão obedecendo claramente ao Senhor Jesus. E a obediência demonstra fé. E é uma fé não simbólica, mas uma fé da ação, uma fé ativa, em que nos envolvemos na obra do Senhor. Há aquela fé, todos dizem que têm fé, mas a fé é realmente uma fé que demonstra ação na sua vida. A obediência não é, como eu disse, a fé teórica, mas é uma fé de envolvimento, que nos envolvemos na casa do Senhor, nos envolvemos na obra do Senhor, e esta fé que realmente eles aqui demonstram claramente. Confiar nele e em suas promessas, e isso existe, como eu disse, uma entrega da nossa pessoa na obra do Senhor, na sua igreja. A nossa confiança deve estar sempre firmada nas Escrituras. Não é aquela confiança, por vezes, se fala por aí. Ela tem que estar sempre
firmada nas promessas do Senhor. E isso exige o quê? Exige ação, exige envolvimento. A confiança está firmada nos ensinos de Jesus, deve estar aí, no caráter de Cristo também. Confiar em Cristo é entrega da nossa vida para com o Senhor. Senhor, estou aqui, usa-me à tua vontade. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu porque tu me compraste por bom preço. E isso é bom que não nos esqueçamos dessa gratidão perante Deus. Eu penso sempre, e quando oro com a minha esposa, todos os dias oramos, e eu menciono muitas vezes, é bom não nos esquecermos do que éramos e o que somos hoje, graças a Cristo. O apóstolo Pedro então demonstra essa confiança. Convinha que se cumprisse as Escrituras. Ainda em relação a Judas, muitos comentaristas opinam sobre qual terá sido o motivo ou a motivação que levou Judas a trair o Senhor Jesus. Há muitos comentaristas que têm opiniões diferentes. Uns defendem que Judas teria ideias nacionalistas. Muitos defendem isso, que a ideia de um governo governar-se por si próprio sem precisar de mais ninguém. Outros comentaristas defendem que Judas traiu Jesus para que ele se declarasse publicamente e tomasse o poder, porque ele conhecia bem o poder do Senhor. E então, para ele se declarasse publicamente, então ele não iria querer, morrer, mas iria se declarar publicamente nesse sentido e tomar o poder. Outros dizem que Judas ficou frustrado e desiludido por Jesus afirmar que ia morrer. Ele ficou frustrado. Como é que é possível um homem destes dizer que vai morrer? Então, outros dizem que Judas traiu Jesus para que ele afirmasse que era o Messias que o povo esperava a todo momento, um cavaleiro que viesse com uma espada para libertar todo o povo judeu. E isso levou a trair Jesus. Nós, igreja, ensinamos ao povo também. Nós ensinamos que a traição de Judas tem a ver, claramente, com ganância, com avareza, amor ao dinheiro. Nós defendemos claramente isso. Em São João 4:6, eu vou ler aqui, São João 12, 4:6, que diz: Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Unguento era um óleo perfumado. Ora ele, Judas, disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o caliço de lança. Então está dizendo aqui o quê? Ele queria vender um unguento por 300 moedas, mas que essas 300 moedas entrassem no bolso. E então era mais volumoso e dava-lhe jeito de roubar mais. E diz aqui claramente que ele era ladrão. Ele tirava dinheiro da bolsa. Ganância é o que isto mostra aqui. Realmente ele era ganancioso. E a avareza o afastou do mestre. Muitas vezes confunde-se ganância com generosidade. Porque aqui Judas parece que é generoso. Dá a ideia de ser generoso. Porque não se vende por 300 moedas e depois dá-se aos pobres. Parece que é generoso, mas afinal não era isso que se passava com ele. A questão fundamental é preciso perceber se estamos em Cristo, se nós vivemos em Cristo, conseguimos ser generosos. Somos generosos, porque Cristo trabalha dentro de nós. Uma vida fora de Cristo é fácil ser ganancioso. Ganância destrói vidas. Ganância
destrói famílias. Ganância destrói muitas vezes empresas e por aí fora. Porque a ganância é algo que cega e que não nos deixa ver do outro lado. Portanto, com a ausência de Judas, se tornou ele apóstata e então era necessário nomear outro para o seu lugar. Diz no verso 20, ora havia, no verso 20, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. Eu quero aqui salientar mais uma vez Pedro salientando as Escrituras. Maravilhoso. A ganância é uma armadilha que tenta desviar-nos dos caminhos. E são muitos que se desviam do caminho de Jesus por causa da ganância. Jesus fala na Bíblia, e que muitos de nós conhecemos muito bem, em Lucas 12, que fala de um fazendeiro que tinha os celeiros cheios, estava bem cheinhos, mas ele ainda queria mais. E então pensou aumentar os seus celeiros, para depois dizer para a sua alma: tens com que viver, tens com que viver muitos anos, e agora descansa, regala-te, porque tens que realmente viver assim. Só que realmente a Bíblia diz claramente assim: louco, és um louco, disse-lhe Deus para ele, tu és um louco. E a loucura é algo que muitas vezes podemos cair. O diabo nunca nos ataca de uma forma direta. Nunca. Nunca nos ataca, mas ele tenta penetrar suavemente na nossa vida, com pequenas coisinhas, e depois ele vai cada vez aumentando. A não ser que haja uma pessoa possessa, isso é diferente. Então Deus lhe chamou louco. Então nós devemos orar para que Deus não nos chame a nós loucos, porque sem querer a ganância apodera-se de nós. Vou só aqui meter um bocadinho de petróleo. Na sexta-feira passada a boca colou. Lá que o irmão Santana trouxe aqui um bocadinho de água. Então, isso é que Deus lhe chamou louco. Esta noite pedirão a tua alma. A ganância destrói vidas. Os 120 estiveram sempre em oração de dia e de noite. Diz no verso 24: e orando disseram. Reparem aqui que não está dizendo e orando disse, mas está dizendo disseram. Isto quer dizer que os 120 estavam em oração. E orando disseram. Claramente, vejam aqui como eles, os 120 em oração, de dia e de noite, porque eles estiveram lá reunidos durante 10 dias, sempre reunidos em oração. E só neste capítulo que aqui nós estamos lendo, uma parte do capítulo, nós vimos aqui sempre a oração. Se nós virmos aqui o 14, o versículo 14, todos estes perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Isto é um grande exemplo para nós, como este povo orava, sempre de dia e de noite. E a oração que eles tiveram resultou na plenitude do Espírito Santo. Resultou em grandes avanços para o Evangelho. Grandes avanços. O Evangelho penetrou, porque realmente a ordem de Jesus era fazer discípulos, batizá-los, ensinar a palavra de Deus. E eles foram extremamente obedientes. Eles avançaram. E naquela época não tinham transportes
como nós temos hoje. Era barcos ou então os animais. E eles avançaram até onde puderam das suas vidas, pregando o Evangelho. Eu quero dizer aqui uma coisa. E este é o maior desafio que a Igreja de Jesus hoje enfrenta, é chamar o povo à reunião de oração. Este é o maior desafio que nós temos. A oração fervorosa, a oração honesta, a oração sincera, a oração com zelo. Este é o maior desafio que a Igreja de Jesus hoje enfrenta. Nesta manhã, creio que Jesus faz uma chamada séria para nós, Igreja. Deus faz uma chamada séria para nós, Igreja. Irmãos, quando ouvirem dizer que alguém não está bem na igreja, ou que a igreja não está bem, sabe o que é isso? É Deus a chamar-nos à oração. Não há crítica, não há falatório. Porque essa é a arma número 1 de Satanás, ou quase número 1, que ele usa, é a crítica. E a crítica tem destruído muito, mas mesmo muito. Esta é a arma tipo predileta do diabo, é introduzir a crítica. Quando ouvirmos alguém que está doente, é Deus a chamar-nos à oração, a orarmos por esse irmão que está doente. Quando ouvirmos falar em qualquer necessidade, é Deus a chamar-nos à oração. A igreja, graças a Deus, tem muitos ministérios, mas no domingo passado ouvimos aqui o anúncio de ministérios que uns iam começar, outros já começaram. E sabem o que é isso? É Deus a chamar-nos à oração. Porque nós temos que perceber que nós vimos aqui que este povo era um povo de oração e contribuiu bastante para o avanço do Evangelho. Reparem bem, no livro de Atos que começámos no domingo passado, onde reparar que a igreja reunia constantemente para orar. Em todos os capítulos nós encontramos sempre a igreja reunindo para orar. E nós temos que perceber isso, que a oração é importante para a igreja de Jesus. E este livro de Atos, que é um livro histórico, mas fala bastante na importância da oração. É verdade que havia necessidade de escolher um para o lugar de Judas. Havia essa necessidade. Diz então o verso 24. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Sempre a oração à frente. Sempre. Está sempre na oração, na escolha. Muitas vezes, nós tomamos decisões por nós próprios. Tomamos. Depois, o que acontece muitas das vezes, as decisões deram torto, deram para o torto, as coisas funcionaram mal, e aí o que é que a gente faz? Oramos a Deus. E Deus pergunta, então não me perguntaste antes de tomar essa decisão, e agora estás a orar, falar comigo para te resolver o problema. É sempre bom, em toda a situação, nós pormos o nosso Senhor primeiramente em oração. Nós orarmos. Portanto, os candidatos para o lugar de Judas, eram Matias e José o Justo. E diz aqui a palavra de Deus que lançaram sortes para ver qual destes dois Deus escolhia. Aqui, eu vou tentar explicar em poucas palavras esta situação do lançar sortes. Deve ficar claro que os discípulos não estavam confiantes na sorte. Não. Eles não estavam confiantes na sorte, mas estavam confiantes na escolha de Deus. Era um método usado no Velho Testamento, muito usado. Não vamos entender que para responder àquilo que realmente eles oravam, tinham ali uma bola de cristal
né? Ou qualquer outra técnica para que Deus respondesse. Ou cartas, como agora há os cartomantes, etc. Certamente lançar sortes era uma técnica usada por Israel para discernir a vontade do Senhor. Lançavam sorte, então era uma prática usada. Há vários livros, várias passagens na Bíblia que falam do lançar sortes, mas sempre na posição de que Deus respondesse. Levíticos, Josué, enfim, Samuel, Provérbios, há muitas passagens que falam em lançar sortes. Não se sabe o que era usado para lançar sortes. Não se sabe se eram pequenas varas, se eram pedras achatadas, se eram moedas, não se sabe o que era usado. A sua natureza exata era desconhecida. E quando era preciso uma divisão de terras, era sempre lançada sortes e Deus ali se manifestava. Mas sempre Deus se manifestando. Quando era preciso uma decisão difícil qualquer, sempre usavam a prática de lançar sortes sobre a vontade de Deus. Por exemplo, para colocar responsáveis no templo. Eles não queriam tomar a decisão por si próprio, mas eles tomavam-na sempre do lançar sortes, e aqui Deus se manifestava o lugar para eles. Era assim que era usado. No entanto, nós encontramos uma passagem na Bíblia que eu vou ler, que está em João 19, 23, 24. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, portanto, os soldados, não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a Escritura, que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. O que é que era aquilo salientar? É que isto estava profetizado. Num lado estava profetizado, mas no outro, do lançar sortes, era do mundo. Mas que estava profetizado. Eu vou meter mais um bocadinho. Talvez as minhas glândulas salivares não estejam já a responder àquilo que é exigido, mas a aguinha ajuda. Então, o que eu estava aqui a dizer é que o lançar sortes foi do mundo, mas já estava lá profetizado que isso iria acontecer. Este lançar sortes tem a ação do mundo, feito pelos soldados romanos. No entanto, como eu disse, estava profetizado. Diz no Salmo 22, 18, repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sortes sobre a minha túnica. Claramente vejamos como a Bíblia, realmente, nas suas profecias, é completamente perfeita e cumprida. Muitas profecias já se cumpriram, mas ainda há algumas, no tempo do Senhor, que se irão cumprir. O mundo vê o lançar sortes ao acaso e não à ação de Deus. O mundo vê lançar sortes como lotaria, como apostas, bruxaria, com búzios, superstições. São jogos de sorte e de azar, são diabólicas. Como, por exemplo, já tenho ouvido dizer, a raspadinha. A raspadinha é só um erro, não tem importância. Mas é pena se o irmão joga na raspadinha, porque isso é diabólico. Não tem nada a ver com Deus. Isso são jogos de sorte e de azar. Eu sei, até tenho um senhor que, pronto, eu trabalho numa profissão que lido com muita gente e tenho muita informação de coisas do mundo.
é um senhor que tem uma papelaria e livraria. E ele aí há tempos disse-me: Jorge, tu não sabes o que é isto da raspadinha. Há pessoas que, assim que recebem a reforma, gastam-na toda. E eu disse assim: mas se calhar 2 ou 3. Não é, Jorge. São vários. Gastam tudo. Numa manhã gastam o dinheiro todo. É só €1. Pois é. E o problema é quando se vicia. Quando a pessoa se vicia. E o vício começa sempre pouquinho. Depois vamos aumentando. €5 não faz diferença nenhuma. Entendem? E então o Estado, há uma lei que o Estado diz que quando a pessoa está a jogar muito, são obrigados a avisar esse cliente de que está a gastar muito dinheiro. E ele diz que uma vez foi dizer isso a um senhor: que é isso? Você manda no meu dinheiro, você não vende e eu vou comprar outro lado. E pronto, e é assim. Portanto, isto são práticas e mais. Há pessoas que têm suicidado, têm destruído famílias. Mas é €1. É diabólico. Eu digo que é €1, quem nasceu o preço, acho que é €1. Portanto, são coisas do mundo e isso realmente não é bom. O Velho Testamento descreve então a prática do lançar sortes como método de descobrir a vontade de Deus. Tomar decisões importantes, como eu disse, por exemplo, como eu já disse, a divisão de terras de Canaã. Aqui foi usado o lançar sortes para que Deus se manifestasse. E nós encontramos na Bíblia imensas passagens onde era uma prática para discernir a vontade de Deus. Creio que já ouviram falar de um Urim e Tumim. Isto, há tempos o Santana falou nisto, depois do Santana, aí coisa de 1 ano ou 2, e eu por acaso fui ver o que era este Urim e Tumim. Eram objetos sagrados que o sacerdote usava, o sumo sacerdote, e funcionava como oráculo, resposta divina para esse fim. Essa prática não era ao acaso, mas de uma forma de Deus revelar a sua vontade. Conheci uma pessoa também, que há uns tempos, que põe sempre uma cautela dentro da Bíblia, na esperança que tenha a sorte de sair a cautela. Conheci uma pessoa. E é engraçado que eu fui evangelizar essa pessoa e quando me salta com esta, mostrou e tudo, tinha lá uma cautela. Portanto, são práticas que não funcionam. Portanto, aqui confiavam na soberania sobre o resultado de Deus, que Deus se pronunciava, para que a decisão fosse imparcial e divina. No Novo Testamento, a única passagem que fala em lançar sortes é, como já lemos, 1:26, para saber, então, para que Deus realmente manifestasse. Ora bem, então logo viria o Espírito Santo para guiar a sua igreja. Para guiar. Sempre que oramos, Deus responde, porque hoje temos o Espírito de Deus, graças a Deus, porque oramos constantemente e pedindo a Deus que nos ajude. Sempre que orarmos, irmãos, Deus responde. Não precisamos mais disso, porque realmente tudo isso foi quebrado. A liderança espiritual deve estar fundamentada, como vimos aqui nas Escrituras. E eu aqui desafio a igreja, eu não sei qual é o pastor, no próximo domingo vamos falar aqui da descida do Espírito Santo. Não percam, irmãos. Não percam, porque os irmãos vão ficar muito mais informados e riquíssimos com essa passagem da descida do Espírito Santo, para poderem ver, ouvir o que é o Espírito Santo hoje na nossa vida. Para terminar, como aplicação, antes de qualquer decisão da nossa parte, seja grande ou seja pequena, devemos buscar sempre a vontade de Deus. Ore sempre antes de tomar qualquer decisão, para que eu sentir da parte de Deus a sua resposta. O Senhor conhece os nossos corações e o futuro que nós não conhecemos. Deus te abençoe a todos.
Podem ficar de pé. Vamos entoar o último cântico que fala de Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir.
Te agradecemos ao nosso irmão, pastor Jorge, pela palavra. Ele bebeu muita água e que ele deve ter comido bacalhau ontem à noite, não? Foi, Jorge? Estava salgado? Bom, mas isso não importa. O que importa é a palavra que foi aberta, foi pregada e que ela tenha falado aos nossos corações, às nossas vidas, que é o mais importante. E eu estar a ouvir o pastor Jorge, vê à minha mente dois... serve também de reflexão, que encaixa também nesta passagem. Falou-se em Judas, não é? E eu há pouco tempo li uma frase que nos faz refletir. Judas, isto foi uma frase que eu li, não me perguntem onde, que eu não sei. Mas a ideia era esta: Judas trocou ou traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Verdade, não é? Ele trocou tudo aquilo que tinha aprendido com o Senhor Jesus, aqueles 3 anos de ministério, por 30 moedas de prata. E a frase depois continua, e é uma reflexão para nós. Quantas vezes nós não trocamos Jesus por muito menos, não é verdade? Quantas vezes não trocamos Jesus por muito menos? E que isto nos leva a refletir. E outra frase também encaixa bem aqui, é uma frase que é de Billy Graham, um grande evangelista, e ele, a uma dada altura, ele disse esta frase: não troca o banquete do céu pelas migalhas do mundo. E muitas vezes nós trocamos Jesus por migalhas, é verdade? E que isso sirva de reflexão para a nossa vida, pegando, obviamente, em tudo aquilo que foi pregado nesta manhã. E que o Senhor abençoe a sua palavra e que nós possamos andar perto dele a cada dia. Alguns anúncios, irmãos. Há 2 coisas que estão a acontecer neste dia. Domingo, é 12, não é? É 12? 12 de outubro. Primeira, os nossos jovens do Sempre Feliz estão na Ilha da Colatra a fazer um programa de evangelização. Crianças? Sim, Sempre Feliz Séniores. É, não é? Então pronto, crianças. É sempre ser jovens, pronto. Mas o importante é que eles estão lá num programa de evangelização. Possamos também orar por eles, é uma luta quando é evangelização. O povo da Colatra, um povo querido para nós, em que muitos anos a palavra foi lá pregada. Ainda temos lá irmãos nossos. Alguns vêm aqui a Olhão, como a irmã Delmira, o irmão Fernando, mas outros estão lá na ilha. E que o evangelho que muitos anos foi pregado lá possa, e fez e feito em muitos, e nós agradecemos a Deus por isso. Mas orar pelos jovens é uma luta, a evangelização, e nós somos chamados também a isso. E outra coisa que está a acontecer também, que nós como cristãos devemos ter uma palavra a dizer, e é importante, são as eleições. E claramente, independentemente daquilo que vocês pensam, cada um de nós, se é à direita, se é à esquerda, se é ao centro, não importa, o Senhor Jesus nos desafia a orarmos pelas autoridades, e se Ele nos desafia a orar pelas autoridades é porque elas são importantes, e é importante o governo das autarquias, dos países, então possamos orar por aqueles que aí virão para governar o nosso Olhão e outras localidades do país, obviamente, mas possamos orar e além de orar, cumprir também o nosso dever como cidadãos, que é ir lá e emitir a nossa opinião, seja ela qual for. Outro anúncio é que esta semana, e falou-se na reunião de oração, e muito bem, no culto de oração, excepcionalmente, o culto de oração esta semana será quinta-feira, ok? Quinta-feira, o nosso culto de oração, em vez da sexta, quinta-feira, tá bom? Porquê? Porque na sexta vai haver a reunião de homens. E eu vou chamar o Hugo, que ele vai nos falar ainda um pouco sobre isso, já foi anunciado, mas ele ainda tem algo para nos dizer. Bom dia. É com muita alegria que estamos aqui para falar da reunião de homens. É um ministério que tem vindo a crescer e tem sido edificante para cada um de nós e para os homens. E espero e peço que as senhoras, as esposas, as mulheres desta igreja orem pelos homens, pelos vossos maridos, porque nós necessitamos. Queremos marcar a diferença, queremos ser homens diferentes e esse é o nosso objetivo e precisamos principalmente das vossas orações. Vós mulheres que querem ter lares diferentes,
homens impactando a vossa casa, orem por eles, porque nós precisamos disso. É um trabalho difícil, é uma luta com cada um, mas nós estamos aqui na luta e com vontade de servir. Esse é o objetivo. Nós iremos marcar agora, desculpa, vamos anunciar lá no grupo a localização do jantar. Vocês vão ter a hipótese para saber o sítio do restaurante. E outra coisa é, quem não tem ainda lugar ou não tem transporte, pode ir falar comigo, ainda no fim, para eu tentar coordenar ainda os transportes. E quem ainda não se inscreveu e está pensando em ir, possa ir e possa ainda vir ter connosco. Está bem? Esse é o nosso objetivo. Queremos ser homens fortes nesta igreja, perseverantes e nos nossos lares também. Então, essa seja a motivação de cada homem, que possa estar lá, unidos, com prazer e dedicação ao nosso Deus. Obrigado. Obrigado, Hugo. Então, sexta-feira, 19h30, no restaurante Convívio dos Cavaleiros. Levar boa disposição, vontade de aprender e 20 euros, não é? E 20 euros. Não é importante, 20 paus. 20 paus, que aquilo é 20 paus. Tá bom? Irmãos, olha, este domingo vamos terminar, como eu às vezes gosto de terminar. Antes vamos orar, mas vamos terminar cantando aquele hino. Que maravilha, não é? É esse, vocês já sabem de cor o que é que eu vou dizer. É que maravilha é ser uma família. Mas antes vamos orar, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, é um prazer enorme estarmos aqui nesta manhã, Senhor Jesus. Estarmos com os nossos irmãos, poder em liberdade levantar a nossa voz para Ti, Senhor, e além das emoções que podemos sentir nesta manhã, quando cantamos, quando louvamos, quando adoramos, quando oramos, acima das emoções que possa estar a nossa fé e a nossa obediência a Ti, Senhor Jesus. Tudo é importante, mas a fé e a obediência devem estar acima de tudo. Por isso, ajuda-nos a ter um coração obediente àquilo que ouvimos, ajuda-nos a viver vidas que Te agradem, e, Senhor, Te quero entregar este dia, o dia das eleições, Tu possas abençoar. Abençoa os jovens que estão ali na culatra, sê com eles, sê com o encontro dos homens na sexta-feira, sê também com a quinta-feira o culto de oração, que haja em nós o desejo de estarmos aqui juntos, aprendendo de Ti, Senhor Jesus. E nós te queremos adorar e louvar por tudo o que aconteceu neste culto já. Louvor, a adoração, a Tua palavra, que possa ter ficado nos nossos corações e a possamos pôr por prática. E Te agradecemos por tudo, Senhor. Que Tu possas abençoar cada um, a semana de cada um, olhando para Ti a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar à capela, sem instrumentos. Que maravilha é ser uma família. Vamos cantar de pé. Se sentir à vontade, dê a mão ao seu irmão e vamos cantar, vamos terminar com este hino de alegria, não é? Que maravilha é ser uma família. Eu dou o tom daqui de cima. Então, 1, 2, 3. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma
família sem igual. Que o Senhor vos abençoe. Um bom domingo e uma boa semana. Bom? Força, irmão.